Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 17 de setembro, Livro do Céu, volume 2, capítulo 21, de 9 de maio de 1899. Lamentos, petições, colóquios com Jesus. Esta manhã encontrava-me num mar de aflição pela perda de Jesus. Depois de muito esperar, veio e se apertava tanto a mim que não podia nem sequer vê-lo. Chegava a pôr sua testa sobre a minha, apoiava seu rosto sobre o meu e assim todos os demais membros. Agora, enquanto Jesus estava nesta posição, eu lhe disse: Meu adorável Jesus, você não me ama mais? E ele: Se não te amasse, não estaria tão perto de ti. E eu voltei a dizer-lhe: Como me dizes que me amas, se não me fazes mais sofrer como antes? Temo que não me queria mais neste estado, ao menos me liberte, então, do incômodo do confessor. Enquanto dizia isto, parecia que Jesus ignorava as minhas palavras e me fazia ver uma multidão de gente que cometia todas as classes de infâmias. E Jesus, indignado com eles, fazia cair entre eles diferentes tipos de enfermidades contagiosas e muitos morriam negros como carvão. Parecia que Jesus exterminava da face da terra aquela multidão de pessoas. Enquanto via isto, pedi a Jesus que pusesse em mim as suas amarguras, a fim de que eu pudesse livrar o povo, mas nem sequer e nisto me dava ouvidos. E, respondendo-me às palavras que antes lhe tinha dito, acrescentou: O maior castigo que posso dar a ti, ao sacerdote e ao povo, é se eu te libertar deste estado de sofrimento. A minha justiça desabafaria com toda a sua ira, porque não encontraria mais oposição. Tanto é verdade que o pior mal para alguém é ser posto em um ofício e depois ser deposto. Melhor para ele se não lhe tivesse sido encarregado aquele ofício, porque abusando e não aproveitando se torna indigno. Depois Jesus continuou a vir várias vezes no dia de hoje, mas tão aflito que dava piedade e fazia chorar, talvez até as mesmas pedras. Por quanto pude, procurei consolá-lo. Agora o abraçava, agora lhe segurava a cabeça tão sofredora. Agora lhe dizia: Coração do meu coração, Jesus, nunca foi teu costume aparecer-te a mim tão aflito. Se outras vezes te fizeste ver afligido, converter em mim tua amargura, logo mudastes o aspecto. Mas agora me é negado dar-te este alívio. Quem diria que, depois de tanto tempo, que te dignaste derramar tuas amarguras em mim e fazer-me partícipe de teus sofrimentos, e que tu mesmo tens feito tanto para dispor-me, agora devas ficar privada? Sofrer por seu amor era meu único alívio. Era o sofrer o que me fazia suportar o exílio do céu. Mas agora, faltando-me isto, sinto que não tenho mais onde me apoiar, e a vida me dá incômodo. Ah, esposo santo, amado bem, amada vida minha, faz que voltem a mim as penas, dá-me sofrer, não olhes minha indignidade e meus graves pecados, senão tua grande misericórdia, que não está esgotada. Enquanto desabafava com Jesus, ele aproximou-se mais de mim e disse-me:
Minha filha, é minha justiça que quer desafogar-se sobre as criaturas. O número de pecados dos homens está quase completo, e a justiça quer sair para fazer gala de sua ira e reparar-se das injustiças dos homens. Bom, para te fazer ver como estou amargurado e para te contentar um pouco, quero verter em ti só meu alento. E assim aproximou seus lábios aos meus, me enviava seu respiro, que era tão amargo que me sentia amargar a boca, o coração e toda a minha pessoa. Se o único fôlego era tão amargo, o que será do resto de Jesus? Deixou-me tonta, deixou-me tanta pena que me senti trespassar o coração. Então, nessa experiência de privação, onde ela deseja, como ela já tinha desejado lá do início, né, já tinha entendido que o sofrimento era benéfico, que a cruz, né, inclusive sobre a cruz, o quanto que ela embelezava a alma, o quanto que tornava a alma semelhante a Jesus. Luísa já tinha entendido essa realidade. Então, para ela, não só o ficar privado, mas ficar privado sem sofrimento, para ela era mais sofrimento ainda. Porque ela queria, né, estar junto, estar unida a Jesus de uma forma ou de outra. Então, os sofrimentos, mesmo quando ele não vinha, mas que ele participava, as crucificações nela, vertia aquelas amarguras e ela ficava toda sofredora, para ela aquilo já era um contentamento, porque ela já se sentia unida a ele. E ali ela reclamando porque ele não estava, né, ela não estava sofrendo, ele não estava vindo, então era ali sofrimento dobrado para ela. Mas assim, até mesmo nisso, ela, né, a gente percebe que ela não, esse sofrimento ela não entendia que era um sofrimento também que ela podia unir com ele, unir esse sofrimento à cruz, o sofrimento da privação, né, o sofrimento do não sofrimento. Também ela poderia entender como realmente ali uma obra mesmo dele fazendo nela, embora as privações era porque a justiça estava sendo descarregada. E quanto é importante o que ele comunica a ela aqui, né, em relação a esse estado de vítima, que quando uma criatura é chamada para um propósito, né, no caso aqui falando para ela, no caso do ofício de vítima, mas tem tantos ofícios, né, que o Senhor comunica, chama diversas pessoas para diversos ofícios. E às vezes as pessoas até no primeiro momento dizem sim, mas depois acaba que não cumprem, acaba que desistem ou faz de qualquer jeito. E o quanto que isso ele fala que torna a pessoa indigna, porque ela não se aproveita, né? Então ela acaba abusando e acaba se tornando indigna daquela obra, daquele propósito que o Senhor havia chamado aquela pessoa, aquela alma. Então eu me lembrei daquela passagem dos dois filhos que o pai pede para o primeiro para ele fazer, né, para ele fazer lá realizar um trabalho, e esse filho prontamente diz: sim, pai, eu vou. Aí, e só que não vai. E aí o outro, né, o segundo filho, ele pede a mesma coisa para ele lá fazer aquela obra, realizar aquele mandato do pai lá, né, fazer aquele serviço. Aí ele no primeiro momento diz: não, eu não vou, eu não vou. E pronto. Ali naquele momento ele se recusa, mas depois ele vai pensar, né? Era o pai que estava pedindo, ele reflete em relação a esse pedido e vê que ele estava errado e vai e faz. Então, qual daqueles que realmente fez a vontade do pai? Foi aquele que, num primeiro momento, se recusou, mas depois de pensar, depois de refletir, pegou, foi e fez. E aquele primeiro que falou até mesmo sem pensar: não, eu vou, eu faço, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu realizo. Mas depois, né, foi fazer as suas coisas e esqueceu do que o pai tinha pedido, né? Simplesmente não deu importância porque o pai tinha pedido. Então eu lembrei dessa passagem assim como relação dessa realidade dos chamados, que muitas vezes as pessoas, quando recebem um chamado de Deus, às vezes até prontamente responde que sim, mas depois acaba que
se perde nas coisas, se perde no material, se perde na terra e esquece do que Deus havia encarregado de executar. E então é essa realidade ali, né, daquele que é chamado, mas que não, né, abusa e não se aproveita e acaba se tornando indigno daquela obra que foi confiada para ela. Então isso é grave, né? Nós pensarmos em relação disso, isso é grave. Em relação a nós que somos chamados para viver na divina vontade. Enquanto que é importante a gente ter sempre presente, claro que não é aquele vigiar-se, mas é esse atento, né? Mas é esse ter presente, é esse estar atento que Jesus sempre pede para Luiz e pede para nós. De ver ali o que ele está fazendo, de ver a obra acontecendo, de ver o trabalho dele realizando em nós. E não exatamente o que nós estamos fazendo, né? O que a gente tem refletido agora nesses últimos dias. O que é mais importante não é o que nós fazemos para Deus, mas é entender, ver, enxergar o trabalho de Deus na nossa alma, aquilo que Ele está fazendo em nós e a partir de nós. Isso que é importante que nós estejamos atentos, que estejamos de olhos abertos, que estejamos ao dia para compreendermos, para vermos, para enxergarmos e ali, né, de fato estar com Ele fazendo as coisas e não nós fazendo para Ele, porque Ele não precisa do nosso trabalho, né? Ele precisa da nossa atenção no que Ele está fazendo em nós, através de nós. Então isso é importante. Então parece assim que no primeiro momento, parece que não tem nada a ver com o trecho. Mas tem, né? Porque ele está falando aqui, lamentos, petições, colóquios com Jesus. Então, ali uma conversa que ela está tendo com ele e está recebendo os lamentos, né? E os pedidos dele, o que ele está se lamentando. Então, aqui ele aparece muito sofredor, né? De forma ali que até mesmo um respiro dele ali perto dela, o hálito dele ali, aquele respiro que ele solta perto dela, é tão intensa a amargura que ela quase que não suporta. E ela faz essa reflexão, né? Imagina o restante, né, de Jesus. Né? Se só um respiro dele está tão amargo, imagina o restante. E ele está ali se referindo aos pecados, a criatura, né? O desmando da criatura humana sobre a terra. E que a justiça quer agir, ela quer desabafar. E aí, assim, se não tem ali uma criatura ou criaturas que assumem essa função de vítima para poder receber um pouco, né, desses desabafos de amarguras em si, né, que sofra pelos outros, né, que receba esse sofrimento de Jesus em si. Então, porque assim, é que eu entendo agora também, não é a criatura Luísa ou qualquer um de nós que sofremos por Deus, não. É nós darmos o espaço da nossa vida para que Deus sofra através de nós. É o trabalho de sofrimento dele em nós. É esse desabafo do sofrimento dele em nós. Não somos nós que sofremos. Então, o sofrimento que nos advém não é um sofrimento nosso, é um sofrimento de Jesus, é um sofrimento ali de Deus em nós. Então, não é nós não somos capazes de nada. Até mesmo de sofrer, nós não somos capazes por nós mesmos. Então, esse trabalho da Luísa ali era Jesus sofrendo nela, né? Porque ele escolheu ela ali para ela ser esse repouso, para ela ser esse tabernáculo onde ele repousaria, onde ele descansaria, onde ele viveria. E assim também com cada um de nós. Nós somos esse espaço onde ele quer descansar, onde ele quer desabafar, onde ele quer verter ali muitos desabafos, até mesmo para poder amenizar a justiça e os castigos. Mas né, um outro trecho que eu li ontem falava lá das duas, não é duas colunas, mas é dois apoios, né? Então, assim, Jesus quer usar da criatura como um apoio para ele, né? Ali aquele apoio para poder ele sofrer através da criatura. E a criatura, como também em outros textos que nós já vimos, ela serve como esse escudo para receber essas ofensas, para receber as coisas ruins, né, a indiferença, o fechamento, os pecados, as ofensas que o ser humano, no geral, está cometendo contra Deus e contra o irmão mesmo, mas que isso passe pela criatura que tem esse ofício de vítima, né? Então,
para poder amenizar. Então, é esse canal de amenização dessas ofensas, desses sofrimentos, para que, ao, né, ter esse escudo, essa peneira ali por onde passa e não chega diretamente a Jesus, a justiça possa ter ali um desafogo e amenizar o derramamento dos castigos e dos flagelos. Porque, de uma forma ou de outra, a terra, né, o ser humano precisa de correção. Mas se não tiver quem amenize, quem ali é onde Jesus possa descarregar um pouco, e essas almas, né, vítimas que somos cada um de nós, que ao ofertarmos a nossa vontade, a nossa vida, nós estamos nos ofertando como vítimas para receber ali a vida de Jesus em nós e o trabalho dele em nós. Então, se não tem essas criaturas aqui na Terra, a justiça simplesmente, né, descarregaria sua ira. Imagina a ira de Deus sendo descarregada assim de uma vez sobre a Terra. Acabaria com tudo realmente, né? Fulminaria toda a raça humana de uma vez só. E aí eu me lembrei também que, não sei, até pensei que não ia comentar, mas me lembrei agora de novo, que agora, logo de madrugada, eu tive um sonho, assim, normalmente eu quase não me lembro muito exatamente dos sonhos que eu tenho, né? E tem tempo que eu passo tempo que eu não sonho. E aí, nessa noite eu sonhei, assim, um sonho que foi, assim, que eu não lembro, assim, já tive sonhos com água, com inundações, mas essa madrugada, assim, me lembrei dois sonhos eu tive, né? Na verdade, eu estava numa casa, assim, num lugar, e aí a gente via de longe que vinha vindo um temporal muito, muito, muito feio. Temporal assim que vinha, e aí assim, a gente olhava assim, né? Tava perto já, mas a gente não via chuva, como se chuva caindo, a gente via inundações mesmo, como se fosse água mesmo. Parece que era aquelas ondas que vinham vindo, e vinham vindo em direção onde eu estava, na casa que eu estava. E assim, foi como se fosse, não fosse, fosse uma chuva, mas uma chuva de inundação mesmo, vinha inundando tudo. A casa onde eu estava mesmo inundou tudo. A gente teve que subir no mais alto, né, no lugar da casa para poder se proteger. E assim, né, inundou todo aquele local. Mas assim, foi depois aquela água baixou, não foi uma coisa muito demorada. E é pelo menos com as pessoas que eu não lembro exatamente quem que estava, eu lembro que tinha um filho meu, mas eu não lembro se era o Vinícius, eu não lembro exatamente, mas parece que era. Parece que tinha um bebê, não lembro também exatamente. Mas assim, a gente conseguiu ali se proteger, né, e naquele local onde nós estávamos, ninguém, né, todo mundo sobreviveu. Mas assim, eu não me lembro se houve mortes, mas assim, a princípio, pela intensidade da inundação, é para ter tido assim, uma devastação. Beleza, assim, aí passou, né? Não lembro exatamente como terminou, mas eu lembro que foi assim, algo muito torrencial, foi muito forte, assim, muito grande, muito, sabe, uma inundação é, e, e era de água limpa, sabe? Não era água suja, não era aquela água de quando a gente vê às vezes as inundações, né? Aquelas águas barrentas, aquelas águas sujas, aquelas águas toda suja mesmo, né? Não, essa era uma inundação de água limpa, assim, sabe? Era muita água. E era água limpa, assim, como se fosse a água do mar, como se fosse assim, se o mar tivesse avançado, né? Mas era chuva. Então, mas não tinha sujeira ali, era água limpa mesmo, inundou tudo assim com água limpa. E aí, né, terminou esse sonho, assim, e, e assim, uma coisa que eu percebi no sonho, assim, que eu não fiquei desesperada, porque normalmente eu sempre tive muito medo de temporais, né? Eu lembro uma vez, quando eu era criança, a gente morava no Paraguai na época, e eu era criança, nós éramos crianças pequenas, e veio uma chuva muito forte, assim, com aquelas nuvens bem negras, negras mesmo, assim, que é aquelas nuvens baixinhas, negras, e foi uma chuva, assim, também com granizo, muito forte mesmo. E aí eu lembro que a minha mãe, né, nós tínhamos uma mesa de madeira, minha mãe nos colocou, né, ficou conosco debaixo da mesa, porque com medo, né, da casa de estelhar, de cair, né, de alguma coisa. Então, né, tinha essa prática de colocar-se debaixo da mesa, que como a mesa era de madeira, tinha ali uma certa proteção. Então, eu lembro que a gente ficou debaixo da mesa. Então, assim, eu tinha muito medo de trovão, de relâmpago. Nossa, eu morria de medo quando era criança. E sempre tive muito medo de tempestade.
Mas nesse sonho, assim, hoje em dia já não tem mais, né? Assim, principalmente agora na Divina Vontade, eu sei que se tiver de acontecer, vai acontecer porque Deus está querendo, né? É Deus fazendo. E aí nesse sonho eu não tinha, assim, eu via a chuva chegando, eu via a inundação chegando, penetrando, inundando tudo ali, mas eu não tive, assim, sabe, nenhum momento, parece que eu estava tão calma, tão tranquila, parece que eu sabia que, né, que era um trabalho que Deus estava fazendo, e mesmo que eu estava envolvida ali no meio, eu não tive assim medo, não tive, não fiquei desesperada, não fiquei nada, assim, sabe? Então, uma coisa que eu percebi foi isso. E, e aí depois num outro sonho, eu tive um outro sonho que, assim, meu esposo ia saindo no carro e aí meu filho menor também foi no carro, eu coloquei alguma coisa, ia uma outra pessoa no carro, eu não estava no carro, mas ao mesmo tempo que eu não estava no carro, eu estava. E aí nós estávamos indo numa estrada e de repente, quando vê, ele, né, se envolve ali para o meu filho para debaixar, para não passar no, como se fosse para não passar no radar, uma coisa assim. Pede para o meu filho baixar para não pegar na câmera, que ele estava na frente. Nesse sonho ele era pequeno. E aí, enquanto ele se envolveu, quando viu, né, tinha um bicicleteiro na frente, e aí ele, né, foi tentar frear para não bater no bicicleteiro e não tinha como desviar, e tinha acho que um caminhão parado na frente, ou indo na frente muito devagar, e como estava correndo, não ia dar tempo, e assim, deu aquela freada para poder não bater, mas assim, no sonho ia bater, mas eu não né, acordei assim muito assustada naquela freada tão forte que ele deu, porque no sonho ia bater se tivesse dado continuidade, eu acordei assim muito com o coração acelerado. Então, alguma coisa estava acontecendo assim, que meu coração estava muito acelerado, assim, acordei bem, bem, com aquele susto, assim, e também foi outra parte do sonho. Então, mas assim, né, só de entender assim que Jesus, né, ele quer ter em nós essas criaturas para descarregar, para amenizar o seu sofrimento. Então é isso, amém, Fiat.